Ao som do Cabeça de Gelo, olha a pedra! A obra de ReZero, além da história original, possui histórias alternativas que contam o que aconteceria se o Subaru tomasse escolhas diferentes. Cada história alternativa é criada com base em um pecado capital cometido por ele. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Oboreruif, a Rota da Ira. Vamos começar pelo ponto de divergência. Para quem não sabe, o ponto de divergência é o determinado momento onde a história muda de caminho. Em vez dela continuar como a gente conhece, ela muda um pouco e acaba gerando um futuro totalmente diferente. E nesse caso, isso aconteceu no episódio 7. Nesse episódio, o Subaru escolhe ficar na biblioteca da Beatrice para evitar ser amaldiçoado no vilarejo. Porém, essa maldição acaba indo pra Ren, que foi no vilarejo sozinha. E pra quem lembra, ela morre do mesmo jeito que ele, de fraqueza e falta de mana. O Subaru fica em choque, ele não consegue falar nada e acaba se tornando suspeito pra Han. E nessa linha do tempo, ele também teve a ajuda da Beatrice, só que ele decide não se matar, ele decide continuar vivo, e isso foi uma péssima escolha. Ele corre pra floresta, mas a Han consegue alcançar ele, cheia de ódio. Nos pensamentos do Subaru, ele dizia: eu ouvi uma voz cheia de ódio, eu estava sendo esmagado pela pressão desse barulho. Quanto mais você depende da sua vida, mais certo se torna que você vai machucar outra pessoa. E nesse momento, o Subaru estava sendo enforcado pela Han no meio da floresta. A Han estava toda machucada por causa dos Majus da floresta, que acabaram mordendo ela. Só que ela estava com tanta raiva que ela ainda estava conseguindo sufocar o Subaru com as próprias mãos. Só que de repente a Han perde as forças e cai pro lado do Subaru. Ela estava exausta e sem energia nenhuma, só que ainda estava viva. O Subaru, que antes tinha aceitado a morte, consegue se levantar e num ato de desespero e raiva, ele pega uma pedra do tamanho da cabeça da Han e esmaga a cabeça dela, manchando ainda mais a neve com sangue. E o som dessa batida foi tão forte que ecoou pela floresta inteira e foi tão cruel quanto o frio que estava lá. E com isso, o Subaru conseguiu fugir. Com a morte das duas irmãs, o Rosval entrou numa espécie de depressão. Ele não aceitava a morte delas. E como alguém tinha que manter as atividades da mansão, ele voltou a pedir ajuda da Frederica. Em um certo dia, a Frederica acabou entrando numa discussão com o Puck. E essa discussão envolvia o Rosval ser mal visto pelo Puck e considerar ele um perigo para Emília. Só que essa discussão não envolvia só o Puck não gostar do Rosval, também envolvia outra pessoa nesse plano. Enfim, o Puck entra numa discussão com ela e acaba deixando ela congelada no meio do corredor da mansão. Foi a partir desse momento que a mansão do Rosval começou a colapsar. Logo depois de um tempo, o Rosval vê ela congelada no meio da mansão e começa a canalizar a mana para descongelar ela. Ele não ia suportar perder mais pessoas preciosas para cumprir seu plano. E enquanto ele preparava a magia, num reflexo sobrenatural, ele consegue desviar de um ataque de espada vindo na velocidade da luz. Ele consegue se salvar, mas o braço dele não. Ele acaba perdendo o braço. Ah, como você desviou disso? Estou realmente impressionado. Você é realmente forte. Usando um kimono azul e uma lendária katana estava Cécilos, o rank 1 dos generais divinos de Voláquia, o império rival de Lugúnica. Ele é conhecido como a pessoa mais forte de Voláquia e é muito orgulhoso a respeito da sua habilidade com espada. Eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, mas esse cara é extremamente forte. Ele tá no mesmo nível de poder do Reinhard. O Rosval até conversa com ele sobre ele ser famoso e tal, e acaba deixando ele muito feliz. E nesse meio tempo, o Rosval vê que ele tá perdendo muito sangue, e ele consegue cauterizar o braço dele com a magia de fogo. O Rosval pergunta se os Cécilos e o Império de Voláquia estavam quebrando o tratado de guerra, mas o Cécilos diz que não. O Cécilos diz que ele tá trabalhando pra outra pessoa agora, e essa pessoa é o Rei da Purificação. E isso deixa o Rosval muito curioso. O que faria o famoso Relâmpago Azul deixar de lado seu amor pelo Império para ajudar uma pessoa desconhecida? E era muito simples, o título de Espadachim Celestial, o que significava vencer o Reinhard. Só que o Rosval ainda não entende, ele pensa e não consegue lembrar quem é esse Rei da Purificação. Foi aí que ele começa a fazer perguntas, e ele pergunta qual é o nome desse Rei da Purificação. E antes que o Cécilos dissesse o nome dele, ele corta a cabeça do Rosval, acabando com a sua vida. E enquanto o Cécilos cuidava do Rosval, a porta da biblioteca proibida foi aberta por alguém que conhecia muito bem a magia dela. "Yo, Beako", disse o Subaru com um rosto totalmente diferente de 2 anos atrás. Ela olha pra ele e estremece por um momento. Era o Subaru que estava na frente dela. Ele chega lá pra agradecer a Beatrice por ter protegido ele e diz que ela estava muito linda com aquelas cores dela. E no meio dessa conversa, por um momento, a Beatrice fica paralisada, e surgindo das sombras, um lobo humano toma forma. "Alibel, me dê uma lâmina", disse o Subaru.
E bom, o Alibel é outro personagem que virou um servo do Subaru igual o Cécilos. E assim como o Cécilos, o Alibel é muito poderoso. É dito que ele tem a mesma força do Reinhardt também e ainda é especialista em artes ninjas letais, como as maldições. E depois de uma longa conversa com a Beatrice pergunta se o Subaru é aquela pessoa. E o engraçado é que o Subaru não fazia nem ideia do que era isso, porque afinal ele não chegou no arco do anime, né, que ele saberia o que significaria. Mas ele diz que ele é essa pessoa. E a Beatrice chora de felicidade, afinal o contrato dela teria um fim, né? Então o Subaru foi lá e acaba com a vida dela também. E bom, vamos entender o que tá acontecendo aqui. 2 anos atrás, o Subaru enlouqueceu depois de ter desistido de se matar e ter sido espancado pela Han. A mente dele praticamente quebrou, e ele já não era o mesmo. A ira tomou conta da mente dele. E lógico, né, isso iniciou uma sequência de desgraça uma atrás da outra. O Subaru basicamente se tornou um mafioso, frio e calculista. Ficou rico e contratou centenas de mercenários. E junto com ele, 2 guarda-costas, o Cécilos e o Alibel. Aí vocês me perguntam, como é que ele ficou tão rico? Simples, ele criou as invenções que eram do mundo dele e vendeu no reino. Fora, lógico, né, o que os mercenários dele conseguiam roubar e saquear. Beleza, tá aí tudo bem. Agora, como é que ele conseguiu os 2 seres mais fortes do mundo ajudarem ele? O Subaru primeiro foi para Kararagi e conseguiu a confiança do Alibel, ajudando ele com um assunto particular envolvendo os grandes espíritos. A história não conta muito bem como ele conseguiu isso, mas é dito que ele morreu dezenas de vezes até conseguir. E o Cécilos foi um pouco mais difícil. Ele teve que morrer várias vezes até descobrir qual era o interesse dele, para assim conseguir manipular ele. E assim, nesses 2 anos, o Subaru fundou as Pleiades, uma organização criminosa. E além disso, o Subaru também conseguiu um castelo, que ele acabou chamando de Pandemônio. E esse castelo era ridiculamente forte, velho. A estrutura dele era muito cara, tanto em questão de ornamento quanto em questão de quarto reforçado. Ele gastou muito dinheiro naquilo. A cena pulou pro Subaru no seu castelo, sentado no seu trono. Ele estava recebendo uma visita de um comerciante importante. Ao lado dele estavam Cécilos e o Alibel, seus guarda-costas. E esse comerciante era o Sigran. Ele foi lá para tratar negócios futuros com os Pleiades. Eles conversam bastante, e como todo mundo que fala com o Rei da Purificação, o Sigran tava se cagando de medo. Qualquer coisa que o Subaru falava pra ele, ele concordava. A negociação termina e o Subaru até que gostou dele. Só que por um momento ele pede um segundo. Ele pega uma moeda e gira, bem no estilo do Duas Caras. A face da moeda cai pro lado errado e o Sigran tem sua cabeça cortada pelo Alibel. Esse lance da moeda é o seguinte: às vezes quando o Subaru quer decidir alguma coisa, ele gira essa moeda. E aí quando cai do lado errado, ele mata a pessoa, e quando cai do lado certo, ele poupa a pessoa. E era muito frequente ter corpos no chão do castelo para os outros limparem. E como o Subaru não tinha uma empregada, ele acabou pegando a Frederica, que estava congelada na mansão do Rosval. E ela não tinha como recusar, né? Ou trabalhava pra ele ou morria. Já quase tinha morrido pro Puck, né? Então ela sempre tinha que ficar limpando todo aquele sangue e os corpos que o Subaru deixava pra trás. O Subaru se tornou uma das pessoas mais perigosas do mundo. Se tornou incontrolável, imprevisível e muito, muito temido. E juntando a insanidade dele, os 2 guarda-costas super fortes e o abuso do retorno através da morte, ele era quase invencível. E bom, depois do Subaru trocar uma ideia com o Céciles e o Alibel, ele vai ver a Emília. E bom, pra vocês entenderem melhor, antes da treta da mansão do Rosval, o Puck fez um plano com o Subaru pra tirar a Emília de lá, porque ele não achava seguro a Emília ficar lá. E assim, o Puck e a Emília foram pra um pandemônio, lá no subsolo do castelo, dentro de um quarto super seguro, trancados 24 horas por dia. E chegando lá, o Subaru e a Emília conversam por um longo tempo. E o ponto que eu quero chegar aqui é que a Emília ficou muito grata do Subaru ter salvado ela, entre aspas, né? Na visão dela, ele era seu salvador. E eu não tinha falado, mas nessa altura do campeonato, a Emília já tinha desistido de ser rainha. Por isso que o culto das bruxas quase não fez nada nesse if. Na realidade, quase não falam dele. E a Emília, ela conversa toda alegre com o Subaru, só que ela não faz ideia que o Subaru era um completo psicopata. Ela não fazia ideia que ele tinha matado centenas de milhares de pessoas pelo reino. O que ela sabia era que ele tinha resgatado ela de um possível perigo envolvendo Rosval. Ele conseguiu manipular tudo, e seus planos estavam dando certo. Depois de algumas semanas da rotina de ficar limpando o cadáver e servindo aos assassinos, a Frederica surtou. Ela chega no Subaru e começa a perguntar se ele se achava um deus. É claro, ela não fazia nem ideia no que estava se metendo. E ela tinha total razão no que falava, só que ela não aguentava mais. E ela fazia tudo lá. Fazia comida, limpava o chão de sangue, só que ela não aguentava mais tudo aquilo. Ela não era conivente com aquilo. E naquele dia, o Subaru resolveu testar a sorte dele na Frederica. Ele pegou a moeda e girou. E por muita sorte, a moeda cai do lado certo. Ela foi poupada e a família dela também.
e nisso ela sai correndo pro quarto chorando. Logo depois de alguns dias, o Subaru recebe no seu castelo o Russell Fellow, um famoso tesoureiro e banqueiro de Lugúnica. E o Subaru fica até animado de ter alguém tão influente assim fazendo negócios com ele. Mas isso tudo não passava de uma armadilha. Antes do Russell falar tudo, a entrada do castelo explode, matando alguns mercenários. Saindo da nuvem de fumaça estava o Reinhard, o santo da espada. E bom, o reino de Lugúnica estava investigando quem teria matado Rosval, uma das pessoas mais importantes e influentes do reino. Chegaram à conclusão que foi a organização criminosa chamada de Pleiades, comandada pelo Rei da Purificação. E como esse ato terrorista chegou tão longe, os reinos resolveram quebrar a lei Reinhard, que proibia o Reinhard de ir em outros países, só para ele pôr um fim nas Pleiades. Quando a poeira finalmente desce, o Reinhard avista o Subaru e fica muito surpreso. Logo, seu antigo colega era um terrorista. E nesse momento, o Cécilos finalmente sorri de fora a fora. Seu único e melhor rival estava lá. Finalmente, ele poderia ter sua revanche contra o Reinhard. O Subaru ordena que o Cécilos derrote o Reinhard enquanto ele foge com a Libel. A luta do Relâmpago Azul e o Santo da Espada começou. E como eu disse no antigo vídeo, eu queria demais que essa luta fosse animada. E pra quem não sabe, o Cécilos detém 2 das 10 espadas lendárias do mundo de Re:Zero. A Espada dos Sonhos e a Espada do Demônio. Ambas são extremamente raras e afiadas. É claro, o Reinhard também tem uma das 10 espadas lendárias, a Espada de Dragão Raid. E enquanto o Subaru e a Libel fugiam, os tremores da luta eram sentidos em todo o pandemônio. Foi tão intensa a luta que até abriu o quarto da Emília no subsolo. E como ela não era idiota, ela sabia que estava por vir. O Reinhard estava lá. E ela sabia que isso seria a ruína do Subaru se ela não fizesse nada. E enquanto o Subaru corria pelo castelo, a mente dele conta algo bem interessante pra gente. O Subaru não via mais cores há um bom tempo. Era como se ele tivesse ficado daltônico. Tudo era preto e branco. Objetos, comida e até as pessoas. Ele dizia que não confiava em ninguém mais. As únicas pessoas que ainda tinham cores era a Emília, a Beatrice e mais uma pessoa. Mas como a Beatrice morreu, só sobrou a Emília e essa outra pessoa, que era o mundo colorido dele. E enquanto o Subaru corria com a Libel, a Frederica aparece e tenta esfaquear o Subaru. O que dá errado porque a Libel chega e dá um empurrão nela e acaba quebrando o braço dela. E o Subaru nem ligava pra ela, ele só falou dane-se, deixa ela aí no canto. E a Frederica até pergunta por que o Olibel tá servindo o Subaru. E ele diz que tem uma dívida com ele tem obrigação de ajudar ele. E nesse momento o Olibel até tenta pensar em quem poderia ser o traidor, afinal foi uma armadilha tudo aquilo. E nenhum dos dois sabia, não tinha como ser a Frederica apenas, ela tava sozinha no pandemônio. E bom, ele dispensa o Olibel e fala pra ele fugir pra viver mais um dia. O Subaru anda mais um pouco pelo castelo tremendo e de repente ele é perfurado na barriga com uma faca. Enquanto isso, a Emília chega no saguão. Ela vê o Reinhard muito ferido, com muito sangue pingando, mas ainda estava vivo. E ele fica feliz em ver a Emília, afinal ela estava bem, e ele diz que tem que sair de lá com ela o mais rápido possível. Mas ela fala que só vai sair com o Subaru. E o Reinhard fica surpreso, afinal a Emília não sabia de nada. E ele revela que o Subaru foi responsável por mais de 120 mil mortes no reino, incluindo a morte do Rosval. Mesmo assim, a Emília ter ficado em choque, ela ainda queria proteger o Subaru, por algum motivo. E o Reinhard, mesmo todo ensanguentado, ele ainda era o homem mais forte do mundo, e ele não ia deixar o Subaru sair vivo. E enquanto ele falava pra Emília ir com ele é perfurado por uma espada de gelo nas costas. A sua bênção da flecha não funcionou. O gelo invadiu sua corrente sanguínea e fez ele cuspir sangue. O Reinhard foi empalado pela Emília, sem querer. A Emília fala pra deixar o Subaru em paz, mas o Reinhard fala que isso não é possível. A Emília assume posição de batalha junto com o Puck, pra enfrentar o homem mais forte do mundo. E bom, pra quem tá curioso, o Cécilos não morreu, tá? Ele fugiu porque as 2 espadas dele quebraram quando o Reinhard tava lutando com ele. A cena volta pro Subaru cuspindo sangue depois de ter sido perfurado. Isso está além do meu trabalho, Natsuki-san. E mesmo esfaqueado, o Subaru continua andando, até a Emília alcançar ele. Ela fala que deixou o Puck cuidar do Reinhard. Ela sorri e diz pra ele fugir junto com ela. Ela fala que perdoa tudo que ele fez, e perdoa tudo de ruim que aconteceu. E ouvindo isso, o Subaru olha pra Emília e vê que ela tá começando a perder a cor. Ela tá ficando preto e branco, igual as outras pessoas. E isso deixa ele enlouquecido. Ele não queria que ela perdoasse ele, queria que ela odiasse ele. Ele larga ela pra trás e continua andando, até o final do corredor do castelo. E a Emília fica largada no chão. Ela precisava dele, ela tava obcecada por ele, mas já era tarde demais. Ela não tinha mais cor pro Subaru. Ele entra numa sala secreta no final do corredor, onde só ele poderia abrir. Ninguém mais conhecia aquela passagem secreta, só ele. Dentro daquela sala tinha uma garota de cabelos vermelhos e olhos vibrantes. Subaru viu que ela ainda tinha cores. Finalmente você veio com vontade de morrer, não é, Barusu? E assim a história termina com o Subaru sendo enforcado pela Han, que ainda tinha vontade genuína de matar ele, além de ser a única pessoa no mundo com as cores pra ele. Vocês verem como uma escolha muda tudo. Se ele tivesse escolhido pro lado do penhasco e largado essa raiva dele de tudo, nada disso teria acontecido. E a história não conta se ele volta ou não da morte, mas deixa implícito que nada mais no mundo importa pra ele, nem mesmo a Emília. E também não conta se o Puck sobreviveu à batalha contra o Reinhard. Eu aposto
aposto que ele morreu porque, né? É o Reinhardt, né? O Reinhardt consegue tudo. E também não conta como a Han conseguiu sobreviver àquela pedrada na cabeça. Vai ver, ela tava com tanta raiva que ela conseguiu sobreviver aos danos. Foi aí que o Subaru prendeu ela no castelo. Um agradecimento especial aos novos membros. Muito obrigado ao Demente Mental, Zaf Kiel e o Liam Pirana. Muito obrigado, rapaziada. Tamo junto. Mas e aí, o que vocês acharam desse if? Comentem aí nos comentários. E não se esqueçam de deixar o like e se inscrever no canal se realmente tiverem gostado dessa história. E mesmo se tudo der errado, você ainda pode recomeçar do zero.